Lute por sua fé. Esta é a lição número 13 da classe de juvenis. E você é uma pessoa de fé? Você tem lutado por sua fé? Os hinos sugeridos são os 126, 186 e 413. Os vídeos aqui da classe de juvenis saem sempre aos domingos, ao 12:30. Introdução à epístola. Judas, que era filho de Maria e José, meio-irmão de Jesus, escreveu esta epístola em meados dos anos 60 depois de Cristo, com o propósito de que os cristãos batalhassem pela fé que tinham recebido de Deus e para isso precisavam se chegar a Deus, ter cuidado com ensinos enganosos trazidos por falsos mestres e inclusive reconquistar os duvidosos. A carta de Judas, apesar de ser muito pequena, geralmente as cartas são muito pequenas, né? São poucas as pessoas que escrevem cartas grandes, né? Na verdade, na maioria das vezes as pessoas nem escrevem mais cartas, né? Mas geralmente as cartas costumam ser curtas. E Judas é uma das cartas que são bem pequenas também, é bem pequena também, mas ela traz lições valiosas. E aqui neste ponto nos traz a ideia de fortalecer a nossa fé no Senhor. Então veja que aqui precisa-se de um ponto: chegar-se a Deus. As pessoas têm dois caminhos: bênção e maldição, céu e inferno, ou neste contexto direto, Deus ou diabo. Ninguém precisa se chegar-se ao diabo, mas aquela pessoa que se afasta de Deus automaticamente se achega ao adversário. É importante que venhamos compreender a ideia de se chegar a Deus, estar mais próximo de Deus. E estar próximo de Deus não necessariamente é estar próximo da igreja. Por que isto, tu trazer isso para você? Porque muitas pessoas entendem erradamente que se eu vou à igreja todos os cultos, eu sou uma pessoa que estou chegado a Deus. Nem sempre. Você vê, por exemplo, Ofni e Finéias. Estavam sempre no tabernáculo, estavam sempre ali, mas faziam coisas completamente abomináveis aos olhos do Senhor. Então, o fato de uma pessoa estar sempre na igreja não quer dizer necessariamente que essa pessoa está se achegando a Deus. As pessoas, algumas pessoas, né? Na verdade são muitas pessoas, estão dentro da igreja, mas só por uma questão de talvez não ter o que fazer, ou costume, não entendeu a ideia de se chegar ao Senhor. Então a Bíblia diz na hora de Tiago: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, à medida que você se aproxima do Senhor, que é você quem busca ao Senhor, sou eu quem tenho que buscar ao Senhor, como diz lá no livro de Isaías, no capítulo 55, que nos dá um direcionamento, né? Para que nós venhamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Então eu preciso me chegar a Deus. E quando eu estou próximo do Senhor, aí sim eu estarei possivelmente com desejo de ir para a sua casa. Eu disse Isaías 55, versículo 6. Então, eu busco ao Senhor, eu estou em comunhão com o Senhor. Então, eu necessariamente vou sentir o desejo de estar na casa do Senhor. Salmo 122 diz que alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor. Então, aqui é um ponto. Eu preciso me chegar a Deus. À medida que eu me achego ao Senhor, o Senhor se achega a mim. E como é que eu me achego ao Senhor? Arrependendo dos meus pecados, deixando eles de lado. Eu não peco mais, aquilo que eu fazia eu não faço mais. Eu vou buscar o Senhor na sua palavra, eu vou ler, vou meditar na palavra do Senhor. Uma outra coisa que eu vou fazer é jejum. Vou viver uma vida de oração. Eu vou consagrar a minha vida ao Senhor. Isso eu estou o quê? Buscando ao Senhor. Eu estou em constante oração ao Senhor, porque eu sei que a oração sou eu falando com o Senhor, enquanto a Bíblia é Deus falando comigo. Outro ponto é ter cuidado com ensinos enganosos. Você que está na escola dominical, dificilmente você vai ser enganado. Por que não? Porque quando a pessoa procura o conhecimento, como você está aqui comigo, você faz o quê? Você está
pactuando da questão da leitura da palavra, do conhecimento da verdade. Então você é uma pessoa que procura pela verdade, procura pela palavra. Se você procura pela palavra, você atenta à palavra, você está nas escolas dominicais, então você não será enganado. Por que não? Porque você conhece a verdade. Você, por exemplo, você não precisa saber o que uma nota falsa de dinheiro, né, precisa ter para ser falsa. Você não precisa, você basta conhecer a verdade, a verdadeira. Você conhecendo a nota verdadeira, qualquer cédula que chegar na sua mão, por menor que seja a falsificação, você reconhecerá. Por quê? Porque você conhece a verdadeira. Assim também é a questão da palavra. Quando você conhece a palavra verdadeira, qualquer pessoa que chegar a você com ensinamento enganoso, você saberá imediatamente. E é por isso que é importante que as pessoas estejam sempre nas escolas dominicais, nos cultos de doutrina, nos trabalhos de ensinos da palavra, para assim não serem enganados pelos falsos mestres. Reconquistar os duvidosos. Talvez essa seja uma parte talvez mais difícil. Porque quando a pessoa está na dúvida, quando a pessoa está em dúvida e você chega para elucidar a mente dessa pessoa, provavelmente ela não aceitará a sua elucidação. Por que não? Porque a pessoa que duvida, quando a pessoa duvida do Senhor Jesus, duvida de Deus, duvida do Espírito Santo, por exemplo, duvida da sua palavra, na verdade ela está automaticamente afastada do Senhor. Então você trazer ela de volta, eu acredito que seja um pouco mais complicado, é muito mais difícil. Até porque quem faz isso é o Espírito Santo, como diz João 16:8. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quando você vai falar com essa pessoa, você precisa ter um conhecimento da palavra e estar firme no Senhor, estar com a sua fé firme. Para quê? Para reconquistar, mostrar para ele que a dúvida dele, às vezes, pode até ter até uma lógica. Existem algumas situações bíblicas que realmente as pessoas ficam com dúvida, mas são dúvidas sinceras, são situações muito realmente delicadas, realmente difíceis de compreender. Então, o que você faz? Você precisa chegar a essa pessoa com respeito, educação, dentro da palavra. Então, eu acredito que nesse ponto, entre chegar a Deus, não é difícil. Basta orar, jejuar e deixar o pecado de lado. Ter cuidado com os enganosos também não é difícil, você conhece a palavra. Mas trazer a verdade para uma pessoa que está na dúvida, e geralmente essa pessoa que está em dúvida, ela não procura a verdade, ela procura se aprofundar na sua dúvida, ela procura ter mais conceitos da mentira. É mais ou menos uma parte assim. Digamos que uma pessoa tenha um pensamento específico de uma situação. Então, e o pensamento dele está errado. Então, quanto mais as pessoas falarem que aquilo realmente que ele está pensando está certo, mais ele se aprofunda, mais errado ele fica. Então, para ter uma pessoa que vai falar o contrário disso, vai mostrar para ele a outra parte, é um pouco mais trabalhoso. Mas nós devemos fazer exatamente isso, reconquistar as pessoas que estão em dúvidas sobre a palavra. A defesa da fé. Uma necessidade. A defesa da fé, contudo, só pode ser feita por quem a detém. O mundo, as forças do mal sempre irão atacá-las. Você tem fé? E a sua fé? É uma fé de gambá ou uma fé de bule? Eita, será, hein? Você falou que a sua fé é uma fé de bule, né? A fé de bule é de pouca fé. E a fé de gambá é a fé demais, né? Bom, para você defender a sua fé, você precisa ter fé. E você tem fé? Se realmente você tem fé no Senhor? Porque ter fé parece contraditório na questão racional. A fé, ela aparentemente ela é irracional. Ela parece não ter fundamento, mas na verdade tem. Quando nós entendemos, por exemplo, o que está lá no livro dos Hebreus, no capítulo 11, vai nos dar uma direção acerca deste negócio. Olha o que diz. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, realmente a fé é tocar no invisível. É tocar no invisível. Então, você realmente
tem fé quando tudo está indo de mal a pior? Verdadeiramente você tem fé no Senhor que o Senhor vai te dar uma direção, vai te dar uma saída? E você se joga nos braços do Senhor? A Bíblia diz lá no Salmos 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando nós estamos angustiados, aflitos, o que nós temos que fazer? Estar no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza. 1 Pedro 5,7 nos diz que lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, nós temos que ter esta fé, nos entregar nas mãos do Senhor, porque ter fé quando está tudo bem é uma coisa, mas quando as coisas apertam, aí verdadeiramente é mais difícil. Eu lembro lá do povo lá de Israel, quando Deus mandava o maná, qual era a instrução para ter o maná? Você pega o maná de hoje, você come hoje, mas não guarda nada para amanhã não. Aí pensa bem, se o Senhor mandou uma comida para mim hoje e eu só tenho essa comida, não seria ideal eu guardar para amanhã? Não, o Senhor disse para não guardar. Por que Ele disse que não? Porque da mesma forma que Ele sustenta hoje, Ele vai sustentar amanhã. E o que as pessoas faziam? Algumas pessoas guardavam e quando aconteceu no dia seguinte, o que estava acontecendo com aquele maná? Aquele maná estava completamente estragado, impróprio para consumo. Por quê? Porque Deus fazia ele estragar de um dia para a noite. Aliás, da noite para o dia, né? Por quê? Porque Ele queria que as pessoas acreditassem nele, vivessem somente dele, que o Senhor seria o seu único recurso. Então o que o Senhor estava dizendo para o povo era o seguinte: confiem somente em mim. Lembra lá em Mateus capítulo 6, que Deus diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas? Então, quando nós estamos verdadeiramente na presença do Senhor, nós compreendemos esse negócio. Vemos, por exemplo, Salmo 23:1, que o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Então, se o Senhor não me faltará, por que eu tenho que temer? Então, Jesus falou que a comida é fazer a vontade do meu Pai. E o mesmo Jesus disse o que depois? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ainda que eu não tenha o pão de cada dia, é importante que eu creia na palavra de Deus. A fé genuína. A fé mencionada por Judas é uma fé racional, bem fundamentada e salvadora, aquela que uma vez foi dada aos santos, ou seja, a fé verdadeira dada por Deus e ensinada pelos apóstolos. É por ela que devemos travar uma luta incansável. A fé racional. Mostrar que, de modo geral, existem duas fés para a gente entender. A fé natural e a fé sobrenatural. O que é isso? Por exemplo, você chegou na sua casa e você ligou lá um interruptor. Por que você ligou o interruptor? Porque você tem fé que a luz vai acender. Isso é uma fé natural, é natural isso. Você, claro, você vai acender a luz, claro, vai acender, claro, não tenha dúvida. Ou você vai colocar o teu carregador no teu celular porque você tem fé que aquele carregador vai carregar o celular e de fato carrega. É a fé natural, é o comum. O que seria fé sobrenatural nesse aspecto? É você chegar em casa, o seu celular está descarregado, faltou luz na cidade inteira, inclusive na sua casa, e você coloca o carregador no seu celular e o seu celular carrega. Isso é o quê? É fé sobrenatural. Por quê? Porque você colocou o seu carregador para carregar na tomada elétrica e não tem energia elétrica. Como é que vai carregar o celular? Isso é fé. Então, quando nós entendemos que a nossa fé ela é racional, você sabe por que você está fazendo, por que você está tendo fé no Senhor, que você começa a reconhecer, até Romanos 12:2 vai falar sobre isso, né? Aliás, Romanos 12:1 vai falar sobre o culto racional. Você começa a compreender que a sua fé também ela é racional, ainda que o mundo, a sociedade fala que não. Como é que eu vou crer naquilo que eu não vejo? Isso aí é o mundo quem fala. Nós cremos naquilo que nós não vemos. Nós não vemos o Senhor, mas nós cremos nele. Jesus disse que bem-aventurado é aqueles que não me viram, mas creram. Então, nós somos desta geração que não viu o Senhor, mas cremos no Senhor. Porque é uma fé racional, uma fé que realmente nós sabemos que realmente o Senhor Jesus
existe e ele está à destra do Pai e ele irá vir buscar a sua igreja. Pecado e juízo. Os intrusos. Sabemos que a fé cristã é constantemente atacada na escola, nos filmes ou nas redes sociais, mas o foco que o escritor traz à tona são as ameaças à fé que vem de dentro da própria igreja. Se observar em redes sociais, por exemplo, que muito provavelmente você deve usar muito, redes sociais, filmes, novelas e tudo mais, sempre falam contra a palavra, fala contra a igreja, fala contra a fé cristã. E há algo interessante sobre os falsos mestres. Por quê? Você não vê falso mestre pregando nas praças públicas. Você não vê o falso profeta, o falso mestre, melhor dizendo, o falso doutor, nas conduções, evangelizando, pregando. Onde é que eles estão? Eles estão dentro da igreja. O trabalho deles é destruir o que está sendo construído dentro da igreja. Jesus falou que o inimigo do homem vem da sua própria casa. E neste ponto aqui, os intrusos são os falsos mestres que estão dentro da igreja. E nós devemos ter muito cuidado, porque vira e mexe acontece um falso profeta brota não sei da onde. Eles aparecem na igreja com roupa de crente, fala como crente que é crente, mas só o sangue do Cordeiro. Quando você vai observar, Mateus 7,12 diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então você vê que ele começa a falar coisas que a Bíblia não diz. Ele começa a pegar um texto fora do contexto e faz malabarismos para tentar provar uma tese que não existe, que não é bíblica. Você começa a ver que é um falso mestre. E o falso mestre ele tem uma artimanha que é muito usada em tudo quanto é mídia social, de modo geral, internet, televisão, rádio, jornal, que é a questão do sofismo. O que é sofismo? É quando alguém, para enganar alguém ou um grupo inteiro, uma massa inteira, uma nação inteira, ele fala várias verdades sobre um tema e fala uma mentira ali dentro. Eles vêm falando um monte de verdades sobre um determinado assunto e de repente ele fala uma mentira. Como ele só está falando a verdade, aquela mentira que ele contou parece que é verdadeira. Então as pessoas acabam sendo enganadas por conta disso, por causa desse sofismo, que é a questão da mentira intrínseca num monte de verdades. Então a igreja precisa ter muito cuidado, porque às vezes aquele pregador que falou um monte de verdades da Bíblia, falou tantas e tantas palavras verdadeiras da palavra, e falou em nome do Senhor, mas ele foi lá e falou uma mentira. E você percebe quando é intencional, que às vezes a pessoa no calor do momento acaba pregando, é uma pessoa do Senhor, mas acaba no calor do momento falando algo que não devia. Depois ele pensa, poxa, eu não devia ter falado aquilo que não era aquilo. Então há uma diferença, é verdade. Mas, de modo geral, o falso mestre você pega ele assim. Quando ele começa a falar muito, começa a jogar a palavra para cá e jogar a palavra para lá, e fala uma verdade, mais uma verdade, outra verdade, e de repente ele joga uma mentira. Então, é nesse ponto que a gente tem que abrir o olho. Por quê? Porque o falso mestre ele está dentro da igreja. Os exemplos de desobediência. O povo de Israel, o qual foi salvo do Egito, mas os maus morreram no deserto por causa da incredulidade. Aí, quando a pessoa não crê, a incredulidade, e por exemplo os discípulos de Jesus todos eram incrédulos, nós falamos muito de Tomé, né? Mas na verdade todos eles eram incrédulos, eles não acreditavam. Inclusive Judas, que era meio irmão de Jesus, também não acreditava no início que Jesus era o Cristo, só depois que ele verdadeiramente virou servo do Senhor. Então a incredulidade, ela é destruidora, ela é completamente destruidora. Os anjos caídos que foram lançados na escuridão e estão atualmente em prisões eternas. Veja o que causa a desobediência. Então vemos aqui a questão da incredulidade, os anjos, né, caídos, né, que agora são demônios, que estão presos. Vemos também as cidades de Sodoma e Gomorra, bem como outras ao redor, que por causa da imoralidade sofreram a pena do fogo eterno.
Veja, por exemplo, a questão de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com ela? A desobediência de Sodoma e Gomorra destruiu completamente a cidade, com fogo e enxofre, né? Inclusive, é muito conhecedor que até hoje existem os enxofres lá, e o enxofre que tem em Sodoma e Gomorra não existe em nenhum lugar do mundo, ele é único. Por quê? Porque veio da parte do Senhor, ele vem do céu. Então ele foi lançado lá. Então a desobediência só traz coisas terríveis. Veja, por exemplo, a vida de Jonas, profeta do Senhor, e o que ele fez? Ele desobedeceu ao Senhor. Então você vê que depois que ele desobedece, ele só desce, né? Ele desceu para Jope, depois desceu para o navio, depois desceu para o estômago lá do peixe, do grande peixe, ele só desceu no mar, ele só desceu. A desobediência nos faz exatamente isso, descer. E descer aqui não é no sentido de se humilhar na presença do Senhor. O descer aqui é de humilhação mesmo diante dos homens. É realmente passar vergonha, né? Passar essa vergonha. Então veja o que aconteceu com Jonas. Então a desobediência leva sempre a pessoa para o buraco. Então seja uma pessoa obediente. Os perigos dos falsos mestres. A epístola de Judas, após proferir um ai contra os falsos mestres, diz que eles entraram pelo caminho de Caim, inveja, seguiram o engano do prêmio de Balaão, avareza, e pereceram na contradição de Corá, rebeldia. Temos aqui um tripé: inveja, avareza e rebeldia. Inveja é aquela questão, né? Aquele sentimento de desejar aquilo que é do outro. A pessoa se sente triste porque alguém conquistou alguma coisa. Por quê? Porque essa pessoa acha que o direito era dela. Não, se essa pessoa não tivesse recebido isso aí, quem iria receber sou eu. Então a pessoa inveja, tem desejo de ter as coisas dos outros de forma completamente aleatória, né? A pessoa trabalhou a vida inteira, mas quem tem direito sou eu. Ué, mas você não fez nada para ter? Isso é inveja, né? Invejar as coisas que é dos outros. A questão da avareza vai falar muito sobre a questão financeira. A pessoa que é avarento só pensa no dinheiro. Primeiro dinheiro, dinheiro para mim, dinheiro para mim, dinheiro para mim. É avarento, só pensa no dinheiro, só quer o dinheiro para si. Não pensa em contribuir com ninguém, por exemplo. O dinheiro é só dele, é só para ele. Então aí tem a questão da rebeldia. A pessoa rebelde, jovem rebelde, né? São jovens que só o sangue do Cordeiro. Se bem que de modo geral, os jovens da casa do Senhor, pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo, melhorou bastante, porque dos tempos para cá estavam só a misericórdia, mas graças a Deus estão se convertendo verdadeiramente e estão sendo pessoas obedientes e não rebeldes, né? Estão sendo bem obedientes, graças a Deus. A rebeldia é, de modo geral, uma desobediência a Deus, uma desobediência aos pais, desobediência aos líderes, né, pastores. As pessoas estão falando o que é verdadeiro, o que é correto, mas essa pessoa que é rebelde vai contra esse negócio. Como defender a fé? Cuidados pessoais. Depois de mencionar os graves problemas causados pelos falsos mestres, Judas apresenta a maneira como o cristão deve defender a sua fé. Como o cristão deve defender a sua fé? Em primeiro lugar, edificando a vós mesmos na fé. As pessoas precisam compreender sobre a questão de ler bons livros, por exemplo, ler a palavra, né? Não adianta muitas pessoas lerem sobre a palavra, mas não leem a palavra. Precisamos ler a palavra. Ler a palavra, ler bons livros cristãos, para que venha assim, na melhor até compreensão mesmo da palavra. Isso vai edificar a fé. Orar no Espírito. Orar no sentido do Espírito é a pessoa orar num sentido que verdadeiramente está na parte do Senhor. Está pedindo algo a Deus que está em harmonia com a vontade do Senhor. É uma pessoa que está firmado na palavra de Deus, está pedindo aquilo que realmente é uma necessidade dele e que ela não está pedindo para o seu próprio prazer, né? Conservar-se no amor de Deus é difícil. Não é difícil? Claro que é difícil. Por quê? Porque a pessoa que se conserva no amor de Deus, e aqui no sentido duplo, né?
eu preciso amar ao Senhor, e como eu amo ao Senhor, eu obedeço os seus mandamentos. Então, conservar-se no amor de Deus é estar na vontade dele, amar ao Senhor acima de todas as coisas e obedecer a sua palavra. Esperar na misericórdia de Cristo. Misericórdia é aquele castigo que não é aplicado. A pessoa merece o castigo, mas Jesus não aplica o castigo. Isso é misericórdia. E nós devemos ter consciência desse negócio, porque apesar que nós sabemos que nós somos merecedores do castigo, nós devemos observar que Jesus tem misericórdia de nós e não nos aplica este castigo. Cuidado com os outros. A receita só estará completa se também houver cuidado com os outros, que já foram enganados pelo mal. Por isso, em tão dramático de apelo, Judas conclama que nos apiedemos dos que estão na dúvida. As pessoas que estão na dúvida precisam ter esclarecimento. Quando nós esclarecemos as coisas, geralmente de uma forma mais simples possível. Por que é mais simples possível? Porque o Evangelho de Cristo é algo simples, não precisa complicar nada. Basta fazer o simples, assim como Jesus fazia o simples. Jesus não falava palavras mirabolantes, coisas extraordinárias. Não é que isso é errado. Veja, por exemplo, Paulo. O texto de Paulo era rebuscado. Paulo era inteligentíssimo, então o texto dele é muito complicado de se entender. Por quê? Porque ele tem muita inteligência, tinha muita inteligência. Mas o ponto é, como é que você vai falar de uma forma complexa para pessoas que às vezes não sabem nem ler nem escrever? É desnecessário. Então, faça o simples. Quando você faz o simples, as coisas crescem, né? Muitas pessoas dizem, inclusive eu tenho um amigo que fala muito isso, né? O Evangelho de Jesus é 2 S's, simples e sério. Então, faça somente isso, o simples e seja sério. Né? O sério que eu digo é compromissado com a verdade. Não é que você vai ficar aí com a cara amarrada, com a cara fechada, não é nada disso. O sério é a questão de seriedade, falar com verdade. Para concluir, a apologia, defesa da fé, é urgente para os dias de hoje e deve ser feita em amor, mas sem amenizar a firmeza das Escrituras. Essa defesa é desempenhada contra ataques externos, porém é ainda mais fundamental para contra-atacar as investidas internas dos falsos mestres. Que o Senhor nos dê sabedoria para combater este combate e vencer a dúvida. Pois bem, nós defendemos a nossa fé, entretanto, no amor. Mas esse amor não significa dizer que eu tenho que afrouxar as questões da palavra. Se a Bíblia diz que é pecado e ponto. Nós não devemos querer dar um jeitinho, o velho jeitinho brasileiro, né, com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso, é isso e ponto. Ainda que as pessoas, mas você está sendo muito, está me julgando. Você está isso? Não. A forma mais compreensível de você demonstrar amor é justamente você falando a verdade para a pessoa. Seja honesto. Quando a palavra diz algo, você vai lá e diz. Eu tinha um amigo que ele praticava homossexualidade. Uma vez ele chegou para mim e perguntou assim: a Bíblia condena a homossexualidade? Eu fui taxativo para ele. Eu falei sim. Ele, então quer dizer que se eu morrer nesse pecado eu vou para a perdição eterna? Eu falei, exatamente isso. Ele falou para mim assim, você pode me dar as referências bíblicas que você tem que fala contra a homossexualidade? Eu falei, posso. Fui, separei, escrevi e mandei para ele. Ele, infelizmente, já partiu para a eternidade e eu fiquei observando sobre isso. Eu poderia ter passado a mão na cabeça dele, falado alguma coisa para massagear o ego dele. Só que existe uma questão. Como eu tinha muito apreço por ele, eu quero que ele seja salvo na pessoa de Cristo. Para ele ser salvo na pessoa de Cristo, ele precisa compreender a palavra, ele precisa compreender a verdade da palavra. Por isso eu fui taxativo com ele. Falei, olha, é pecado sim, a pessoa que pratica vai para a eternidade sem Cristo. Precisa se converter, precisa aceitar Cristo como Salvador e tal.
Então, nós precisamos compreender e fazer valer isto. Inclusive, houve até uma coincidência, né, triste, né, que ele teve na minha igreja um tempo, né, tivemos um culto em ação de graça de um casal que estavam completando aniversário de casamento. Ele esteve presente neste dia, né, e exatamente 2 anos seguidos, no mesmo dia, ele faleceu. Então, veja que nós devemos falar com amor, é verdade, mas nós devemos falar firme diante da palavra do Senhor. Hoje, por exemplo, não tenho como ter certeza se ele partiu com Cristo ou não, mas independente, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu falei a verdade para ele, eu fui honesto com ele, e é isso que nós devemos fazer. Hora da revisão. Número 1. Judas, filho de Maria e José, era meio-irmão de Jesus. Número 2. Edificando-vos a vós mesmos na fé, orando no Espírito Santo, conservando-se no amor de Deus e esperando na misericórdia de Cristo. Número 3. Todas as opções anteriores. Número 4. Que nos apiedemos dos que estão na dúvida. Número 5. Verdadeira. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê no próximo trimestre, se Deus quiser. E muito agradecido por vocês terem ficado aqui comigo neste trimestre. Deus abençoe a sua vida. Tchau!